Senhoras e senhores, a segunda palestra será realizada pelo Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Sérgio Marques, que versará sobre alcoolemia. Currículo do palestrante: o Tenente-Coronel PM Sérgio Marques, além de oficial da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é graduado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia da Polícia Militar do Barro Branco, graduado em Direito e História, pós-graduado em Direito, pós-graduado em Política e Relações Internacionais pela FESP São Paulo, é mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança. Atuou no comando do 1º Batalhão de Policiamento de Trânsito do Estado de São Paulo e também como chefe de busca e apreensão do DETRAN. É professor de Direito de Trânsito e foi porta-voz da Polícia Militar do Estado de São Paulo sobre a Lei Seca. Atualmente é chefe de gabinete da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri. Convidamos ao palco o Tenente-Coronel PM Sérgio Marques. Uma salva de palmas! Senhores, boa tarde a todos. Privilégio Barueri poder receber tantos uniformes diferentes que representam cada uma das quase 70 cidades aqui representadas nesse ciclo, né, sobre a mobilidade urbana. E hoje à tarde nós conversaremos sobre algo que mata, que é embriaguez ao volante. E a grande novidade agora da recente alteração no Código de Trânsito brasileiro é sim a possibilidade dos agentes municipais de trânsito também atuarem na fiscalização, entre aspas, da lei seca, né, que nós vamos ver aqui que ela não é tão seca assim, né, no decorrer da nossa apresentação. Então, sejam muito bem-vindos aqui e acolhidos na cidade de Barueri. O primeiro tópico que a gente se recorda foi lá no ano de 2008, que o Código de Trânsito brasileiro ele acabou recebendo uma das 44 alterações que nós tivemos hoje, o Júlio veio falando pela manhã, e em 2008 a alteração que nós tivemos, a Lei 11.705, é justamente a que acabou originando aquilo que nós hoje conhecemos como Lei Seca. Então, deixa eu ver só um minutinho. Antes de falar da lei seca, eu deixo aqui para vocês todos os artigos relacionados à lei seca, que o agente precisa ter conhecimento, né? Diretamente envolvendo a lei seca ou indiretamente envolvendo a lei seca. Inclusive, duas resoluções, dentre as quais a 432 de 2013 e a resolução 985, aquela que criou a recente, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, certo? Que é de 2022, que será alterado também, porque à época ainda existia aquela divisão clássica de competências nas vias urbanas. Então, com o advento dessa nova lei, o que acontece? As competências acabaram ficando muito maiores, tanto para o órgão municipal, bem como para o órgão estadual, vírgula, que exerce as atividades nas vias, especificamente nas vias urbanas, tendo em vista que nas vias rurais, rodovias e estradas, não houve qualquer tipo de modificação. Tudo bem? Então, são essas as normas que nós precisamos conhecer, lembrando sempre, inclusive, que há dois crimes de trânsito, tanto 302, que é o homicídio culposo na direção do veículo automotor, e o 303, que é a lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, que caso o condutor, o gerador do fato, ele ser a pessoa embriagada, há o quê? O aumento de pena em relação a esses dois crimes específicos do Código de Trânsito brasileiro. Bom, por que lei seca então? O artigo 276 diz assim:
qualquer, já começa com isso, qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165. Em decorrência dessa colocação jurídica, o artigo 165 acabou, entre aspas, sendo apelidado de lei seca. Por quê? Porque não há nenhuma quantidade tolerável, segundo o que a lei diz. Certo? Errado. Porque o parágrafo único já entra na exceção, dizendo que o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição. O que vem a ser o aparelho de medição, senhores? Etilômetro. O bafômetro ou etilômetro? O nome técnico é etilômetro, porque é a medida do etil, do álcool. Mas popularmente, se você falar isso para um cidadão comum, que não está nessa área de trânsito, ele não vai saber o que é etilômetro, mas ele vai saber o que é bafômetro. Mesmo porque bafômetro, teoricamente, seria a medida do bafo, não é isso? Mas o nome técnico é etilômetro. Mas para um cidadão comum, numa operação, o senhor vai fazer o exame do bafômetro? Então, olha o que diz, o caput diz que a lei é seca, sim ou não? Vírgula, ela será seca se for exame direto na fonte, no sangue. Vírgula, mas se for em decorrência a fiscalização do que é chamada de aparelho de medição, que hoje tecnicamente nós conhecemos como etilômetro, assim o quê? Uma margem de tolerância, porque todo equipamento eletrônico tem uma margem de tolerância, entenderam? Então a lei seca, ela tem o que sobre ela? Uma névoa, uma neblina, porque ela não é tão seca assim, porque é um desvio padrão, em especial quando a medição é feita através de aparelho. Se for na fonte no sangue, a tolerância será zero. Olha o que diz a lei. Basicamente, a lei diz isso. Se for o exame de sangue, se for especificamente o exame de sangue, a tolerância é o quê? Zero. Não pode ter nenhuma quantidade de sangue, de álcool no sangue, né? Aí a única diferenciação é a quantidade de álcool vai se configurar ou infração de trânsito ou vai se configurar crime de trânsito. Tudo bem? Agora pergunto, nós da fiscalização trabalhamos com o exame de sangue? Não, nós trabalhamos com o aparelho chamado etilômetro. Então essa parte aqui, para conhecimento geral, mas nós não trabalhamos, porque há necessidade de um exame de sangue, e nós não somos competentes para tal. E, então, há duas infrações de trânsito que o agente precisa se ater e detalhar, que versam sobre a embriaguez ao volante. São duas infrações. Ou é o artigo 165 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, ou é o artigo 165 alfa, 165A. Ou é 165 ou é 165A. São as infrações que efetivamente trabalham com a temática embriaguez ao volante. São as duas infrações de trânsito que o agente precisa conhecer para poder exercer a atividade. E voltemos e observem o seguinte: tanto as penalidades quanto as medidas administrativas concernentes a essas infrações são iguais. Vamos olhar, as penalidades são as mesmas e as medidas administrativas também são o quê? São as mesmas, são iguais, são quase gêmeas essas infrações. Então, um aspecto de penalidade e medida administrativa iguais. Então, aqui eu passo para os senhores qual é o procedimento operacional em relação ao veículo da pessoa que efetivamente foi flagrada e está embriagada. Então, basicamente é o seguinte: a infração de trânsito, ela tem um valor razoável, porque ela é, se vocês voltarem aqui, ela é uma infração o quê? Gravíssima, certo? Só que
ela tem a penalidade, ela tem um chamado fator o quê? Multiplicador. Ela é a gravíssima com fator multiplicador. Qual é o fator multiplicador? 10. Então, basicamente, a infração gravíssima custa R$ 293, sim? Só que ela tem o fator multiplicador 10. Então, o valor dessa infração, R$ 2.930,47. E na minha atividade profissional, já tive alguns clientes, nós chamamos clientes de empreendedores, né? São clientes que às vezes voltam sempre, que já aconteceu com um cliente. Eu, em São Paulo, acredite se quiser, flagrou a pessoa 2 vezes num bloqueio, assim no espaço de 7 meses. Se fosse hoje, na época não, mas se fosse hoje, olha o parágrafo único, por gentileza. Se ele tiver a felicidade de cair 2 vezes, no período de 12 meses, a segunda infração vai ser o valor de quê? O dobro. Então, qual seria o valor da segunda infração, senhores? Seria o quê? Quase R$6.000 a segunda infração. Então, esse cliente seria autuado a segunda infração por valor de R$6.000. Mas isso é evidentemente que depende do órgão de trânsito, não depende do agente. Qual é a segunda medida? A primeira medida, então, é a autuação, aquela que o agente faz em campo. A segunda, a lei diz o quê? A lei diz o quê? Como medida administrativa, a primeira delas, recolhimento do quê? Do documento de habilitação. Então, por exemplo, aqui a CEMURB, hoje nós temos um documento que recolhe, por exemplo, veículos, e nesse mesmo documento pode ser feita a recolha do quê? Da CNH ou da PPD, da permissão para dirigir. Por quê? Porque a resolução, a lei assim estabelece. E onde está escrito qual é o proceder? Lembra aquela resolução que eu deixei ali no começo da apresentação, 432 de 2013? A resolução 432 de 2013 diz o seguinte, que constatando-se a infração, autua-se, recolhe o documento, a CNH ou PPD do condutor e fica efetivamente no quartel da Polícia Militar, ou no órgão de trânsito durante 5 dias, e depois, caso o condutor não vá retirar no local indicado, o documento, hoje, estou falando hoje o procedimento, era encaminhado para o DETRAN, e lá ele teria que buscar no DETRAN a documentação. Mas existe essa possibilidade no próprio comprovante de recolhimento, ou o nome que os senhores derem nas respectivas cidades, para a recolha desse documento CNH ou PPD. A única situação que o senhor não vai poder recolher é que se ele tiver o quê? Eletrônico, não é isso? A única situação é se ele tiver o quê? A CNH eletrônica, não é isso? Se ele tiver única e exclusivamente a CNH eletrônica, deixa de se recolher por questões óbvias, evidentemente, que a recolha só se faz mediante o papel, a CNH física, né? Qual é a outra situação? A outra situação é a suspensão do direito de dirigir. Então, essa infração no órgão de trânsito gerará a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Isso não envolve diretamente o agente de trânsito, mas em decorrência da infração confeccionada gerará a suspensão do direito de dirigir. E há também ali o quê? A retenção do veículo. É isso mesmo? A lei fala em retenção como medida administrativa, senhores? Vejam lá. Retenção do veículo, não é? Bom, se é retenção no veículo, só existem o quê? 2 soluções, ou não? Só existem 2 soluções. Ou sana-se a irregularidade, ou não sana a irregularidade. Concorda comigo? Pergunta, como é que se sana a irregularidade? O cara está bêbado, embriagado. Comparecendo o quê? Outro condutor, é isso mesmo? E eu tenho histórias maravilhosas desse outro condutor em bloqueio. Maravilhosas. Outro condutor para liberar o veículo, não é? Deixa eu contar um caos. Estava lá comandando uma operação, quando de repente abordaram um cidadão, e ele deu lá 0,25, 0,23, não era crime, é só infração de trânsito. Até aqui estamos juntos? Beleza.
E aquele papo, ó, tem que chamar alguém para liberar o veículo, de madrugada, né? E é legal que às vezes de madrugada a pessoa começa a ligar para a torcida do Corinthians, ninguém atende, é muito legal. Você vê aquele sofrimento, você se compactua com a dor daquele cliente. Então o que acontece? Chegou um táxi com uma moça dentro. Chegou um táxi, né, para socorrer o amigo. Aí desceu a moça do carro. E ela tinha atributos naturais valorosos. E ela desceu e foi um impacto na segurança pública daquele bloqueio. E eu ali, tem que ter alguém chato, né? Enfim, e ela desceu do carro, ela parecia aquela modelo, Gisele Bündchen, né? Fazer isso aí, né? E o povão duro, né, meu? E eu, a primeira coisa, ó, pede para que ela se submeta ao teste. Aí se eu ver aquela cara de desânimo, exatamente como vocês fizeram, cara chato. Não é que a moça fez e deu superior? Por que eu estou falando isso? É importantíssimo. Quando você aborda um embriagado, quando você chega uma outra pessoa, você obrigatoriamente tem que submeter aquela pessoa que chegou ao teste. Mesmo que a primeira, a originária, não tenha o quê? Se recusar. Por quê? Se o senhor liberar como agente de trânsito, liberar o veículo para aquela segunda pessoa que chegou depois, sem ser submetida a quê? Ao teste, e ela estiver embriagada, vamos lembrar do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro? Olha o que diz. Permitir, confiar ou... Vocês concordam que no bloqueio, você concorda que por instantes o veículo está sob, entre aspas, custódia do Estado? O Estado como ente generativo, sim ou não? Ele pode sair a hora que ele quiser, não? Não. Você concorda que naquele momento ele está sob custódia do Estado? Pergunta. Ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada? Não, ela é habilitada. Com a habilitação caçada com direito de suspeito? Não, ela está com a habilitação em dia. Ou ainda, por quem? Por seu estado de saúde físico ou mental? Deu aquela dúvida? Vírgula, o que diz ali? Ou o quê? Não esteja em condições de conduzir por segurança. Logo, se você entregar o veículo para aquela segunda pessoa que chegou, sem submeter ao teste, e ela estiver embriagada, pergunto, quem está cometendo o crime? O agente de trânsito. Ficou claro, gente? Da importância. E se ela perguntar, por que eu tenho que fazer o exame? Por minha segurança. Porque se eu liberar o veículo para a pessoa que está embriagada, eu estarei incorrendo no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Claro isso. Então, essa é a primeira questão. Libera-se o veículo, a pessoa o quê? Devidamente o quê? Habilitado, coloca-se o nome da pessoa, a categoria, o número de registro. Até aqui tranquilo ou não? Você faz isso aí, não tem problema nenhum. E vírgula, e submete quem? Essa pessoa ao teste do etido. Ficou claro até aí? E libera o veículo, sem problema nenhum. Segunda situação. Aquele nosso cliente, ele começa a ligar para a torcida do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo e ninguém atende. Significa o quê? Provavelmente. Eu não posso falar mal do Santos. Também não posso falar bem. Mas a questão é, se não sanar a irregularidade, o veículo vai automaticamente o quê? Ao depósito. A recolha do veículo ao depósito. Tudo bem? Então, aqui é a parte ainda prática. Eu nem entrei na lei seca ainda. Estou somente fazendo os preparativos. Por quê? E tomem cuidado que também existe o crime. Se você precisa conhecer o artigo 65 e 65A, que são as infrações de trânsito, há necessidade que nós conheçamos também
o teor do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o crime de embriaguez ao volante, que diz: inclusive veículo automotor com capacidade psicomotor alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Então, mais um artigo que nós precisamos conhecer, que é o artigo 306. Então eu fiz um resumão, que fica mais fácil, né? Nós temos o artigo 65, que é o quê? O embriaguez multa, sim? Temos o 165A, que é o quê? O embriaguez o quê? Mas para a pessoa que se recusa a utilizar. E temos o terceiro, que pode ou não ocorrer, que é o artigo 306, que é o quê? A embriaguez, crime, embriaguez ao volante. Fácil assim memorizar? Fica mais fácil, né? Então, embriaguez multa recusa, e embriaguez crime. Bom, vamos lá. Agora a pergunta que eu faço aos senhores: numa eventual operação, quando vamos trabalhar com a primeira hipótese, que é: ele é obrigado a realizar o teste, sim ou não? Não, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e um dos princípios ali existentes, basilares, diz: ninguém é obrigado a quê? Então, ele é obrigado a submeter-se ao teste do etilômetro, sim ou não? Não, ele não é obrigado. Mas terá consequências se ele não desejar? Sim, vai ter. Alguém deve ter algum amigo, primo na família que provavelmente tenha passado por essa situação e se transformado em cliente, sim ou não? Ele sempre vem reclamar: não, eu tomei só um tonel, né? Bom, pergunta. Então, só existem duas possibilidades quando o senhor ofertar a ele o exame: ou ele vai se submeter, sim ou não? Ou ele o quê? Não quero me submeter ao teste. Bom, então, cada uma, nós vamos agora estudar o procedimento de cada um, aquele que se submete e aquele que se recusa a realizar o teste do etilômetro. Vamos lá. O primeiro caso, nós vamos trabalhar, é aquela pessoa o quê? Que efetivamente o quê? Concordou, se submete ao teste do etilômetro. Tranquilo? Ou seja, ele vai fazer o teste do etilômetro que o senhor ofertou a ele. Ele vai fazer o teste, ele concordou, ele vai fazer o teste. Estamos juntos até aqui? Vamos lá. Bom, gente, olha que interessante. A lei seca, vocês lembram que eu falei aqui que a lei seca tem uma névoa sobre ela? Essa névoa é o chamado quê? Desvio padrão. Por isso que eu vou pedir para que vocês memorizem os chamados 3 degraus da lei seca. A lei seca possui 3 degraus. E esses degraus, esses números que nós vamos falar aqui, são aqueles números que aparecem no visor do etilômetro. Tranquilo? É o visor do etilômetro que nós vamos falar aqui a partir dos segundos. Quais são os 3 andares? O senhor abordou, submeteu o cidadão ao teste. E o resultado dele foi 0,0. Significa o quê? No teste do etilômetro. Ele não tem? Nada. Viu? Se der 0,1, perdão, 0,01 ou 0,02, 0,03 ou 0,04, pergunto, ele tem álcool no organismo? Tem ou não? Se tem 0,01 até 0,04, ele tem álcool no organismo. Porém, entra naquela névoa da lei seca. É o chamado princípio da insignificância. Por quê? A quantidade é tão pequena
que ela é o quê? Desconsiderada. Na minha carreira, eu tive a oportunidade de abordar um que deu 0,04. Até 0,04. Sorte dele, azar nosso, né? Então, até 0,04 não é absolutamente nada. Despreza-se esse valor, deu 0,04, o senhor libera aquele condutor normalmente. Lógico, se ele tiver outras infrações correspondentes, você fará as infrações correspondentes. Mas em relação à embriaguez, ele vai ser o que, senhores? Liberado. Tranquilo? Então, esse é o desvio padrão da lei seca do aparelho etilômetro. Então, até 0,04 não se faz absolutamente nada. Esse é o primeiro degrau, que é a névoa da lei. Segundo degrau, o que é acima de 0,04? 0,05. Até, ai meu Deus, porque 33 idade de Cristo, né? Alguém já jogou bingo aí? Por que esse memônico para você? Porque até 0,33 ele só vai cometer o quê? A infração de trânsito, ou do 165. Até aqui tranquilo? Por que eu estou dizendo isso? Porque se o resultado der 0,34 ou mais, ele continua, ele vai sofrer uma infração de trânsito, sim ou não? 0,34 comete infração de trânsito? Só que paralelo à infração de trânsito, ele também comete o quê? O crime do artigo 306. Artigo 306. Acho que tem as questões que você pode passar para o colega. É só para em dose, o que seria isso aí? Isso aí, bom, já em dose. Você conhece aquele copo vagabundo de boteco? Não sei se alguém já viu. Vocês nunca viram? Ok. Aquele copo vagabundo, também conhecido como copo americano, lógico, homens e mulheres são diferentes, inclusive alguns articulam que a lei seca é inconstitucional, porque a mulher, naturalmente, ela tem menos sangue, então a probabilidade da mulher se embriagar é muito maior. Não sei se vocês entenderam. Entendeu? Então falam que a lei é inconstitucional, mas regra geral, meio copo de cerveja, pode ser até Itaipu. Itaipu não, qual é o nome? Itaipá. Aquele trem lá já vai acusar mais do que 0,04. Tem gente que ficou desesperada aqui, né? Provavelmente você toma no máximo um copo e meio de cerveja. Eu estou falando cerveja. Se for, por exemplo, destilado, que, por exemplo, provavelmente lá na tua cidade deve ter, eu acho que vocês não conhecem, mas na sua cidade deve ter alguma pinga local, que a quantidade de álcool é mais do que álcool Zulu. 130%. Então, se você tomar uma dose daquela de cachaça americana, vai dar crime. Então depende. Okay? Gente, tranquilo. Deixa eu contar outro caos para vocês. Esse caos é legal. Esse caos até me emocionou e mudou minha perspectiva de vida. Muito legal. Eu deixei ali a situação do casal. Estava lá no bloqueio. Resumindo a história, parou no veículo, estava o esposo e a esposa no veículo. Estamos juntos aqui. Aí o esposo fez, eu não lembro o valor, mas deu lá 0,38. 0,38, o que vai acontecer com ele? Vê, ó. Só crime? Só crime ou não? Infração, o artigo 65, mais o quê? 306. Mas você lembra que sempre tem um cara chato? Era eu, né? Aí eu virei, estava o sargento comigo e tal. Ô chefe, eu vou levá-lo para a delegacia e tal. Aí ele me trouxe um documento ainda, né? Na época era tudo papel, né? Agora, eu olhei assim.
esse veículo não está no nome do condutor, porque está no nome de uma mulher. Entendeu? Uma mulher. Verifica quem é a mulher, porque não é ele que está no documento. Não sei quem é. Aí daqui a pouco eu saí para lá, volta. Pois não. Então, tente. A mulher que está aqui no documento é a esposa dele. Falei, pô, legal. Só que ela que está do lado dele. Entenderam? Ela o quê? Você concorda que ela entregou o carro para quem? Ela entregou o carro para o marido dela. Só que o carro está no nome dela, ela é a proprietária, sim ou não? Ela entregou o carro para quem? Que está o quê? Que já cometeu a infração e o crime, sim? Olha que legal. Então quer dizer que ela entregou o carro para ele? Se ela entregou o carro para ele, ela entregou o carro para quem estava? Ela cometeu o artigo 310. Calma que tem tudo pior. Não estava 2-1 no jogo? Estava 2 procedimentos para ele e 1 para ela. Aí eu falei, é injusto? Vamos empatar esse jogo? Se vocês abrirem o artigo 166, diz assim, entregar o veículo, que é uma infração de trânsito, a pessoa que não estiver com condições físicas ou psicológicas. Se a pessoa está embriagada, ela não está em condições, talvez nem físicas, e muito menos psicológicas. Então ela foi autuada, e os dois foram para a delegacia juntos. Isso mudou minha vida, foi muito legal. Ficou claro isso, gente? Tranquilo? Porque os dois cometeram crime de trânsito. Sim? Ele, 306, mais o 65, não é isso? O 306 mais o 65 e ela. O crime do 310 e mais a infração do artigo 166. Tudo bem? Legal? Mudou minha vida, porque foi muito bonito ver um casal junto, não. Por quê? Na alegria e na... Isso, vamos lá. Gente, agora, peraí, vou perguntar para mim assim. Olha o que diz o artigo 306, pessoal. O crime. O crime de trânsito que nós já lemos, aí tem um parágrafo primeiro que diz assim, ó, as condutas previstas no CAPT serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, sim? Ou igual ou superior o quê? A 0,3 miligramas de álcool por litro de alveolar. Porém, se você abrir aí a resolução 432, a resolução 432, é evidente que não dá para você enxergar, mas ela diz assim, ó, ela diz o quê? O valor que aparece onde? No visor, que é o conhecido que medição MR, medição realizada pelo etilômetro, e temos aqui do lado o valor a ser o quê? Considerado. Exemplo. Apareceu no aparelho 0,05. MR é o 0,05, já é infração, né? Ou não? Só que o valor a ser considerado é o quê? 0,01. Vamos falar do crime. O crime, para ser crime, é 0,34, certo? Esse é o valor o quê? Realizado. O 0,30 é o valor do quê? É o valor considerado. Olha aqui, ó. Olha o 0,30 aqui. Porque o aparelho ele tem o chamado desvio padrão. Ficou claro, gente? Por isso, você pode bater o olho e falar, mas peraí, o número está errado aqui. Não, não é que está errado, é porque tem o desvio padrão que já está pronto, já está o quê? Determinado nessa resolução 432/2013, que é o anexo 1 dessa resolução. Então, sempre você vai precisar dessa tabelinha, já está pronta, é só copiar e colocar e constar os dados. Então, isso aqui é legal, isso aqui é um macetão. O que precisa ter no auto de infração para não ter recurso nenhum? Não sei se ajuda.
Se o senhor colocar isso no auto de infração, impossível vencer. O recurso, qualquer tipo de recurso. Basicamente é isso aqui, ó. O condutor realizou o teste de etilômetro, tendo como resultado 0,20. Eu estou colocando 0,20 aqui, né? Meu exemplo. 0,20 mg/L, que é miligramas por litro de ar expelido dos pulmões, do ar alveolar. Então, esse aí é o MR, né, que nós falamos. Etilômetro aferido pelo Imetro. O que o senhor precisa colocar? Número do teste. Ok? Valor considerado. Vamos ver se eu pego aqui o valor considerado. Eu falei 0,20, né? Apareceu no aparelho o quê? 0,20. O 0,20 vai ser o quê? MR. Só que o 0,20, o VC, que é o valor considerado, vai ser o quê? 0,16. Então, olha lá. MR é o 0,20, número do teste, o 0,16, que é o valor considerado, e esse aqui, ó, erro máximo admissível, é obrigado a colocar. EM. O que é EM? Só vai colocar 3 números. Se for até 0,40, o senhor vai colocar o quê? 0,032. Isso é fixo. É só colocar. Copiar e colocar. Copiar e colocar. Então, como o resultado deu quanto? 0,20? 0,20 é menor do que 0,40. Então, nós vamos colocar o quê? 0,032. Agora, se fosse o resultado 0,55, senhores, o que eu colocaria como EM, erro máximo? Se fosse 0,55 aqui, ó, seria o quê? Eu colocaria 8%. Ok? Agora, se o senhor conseguir se deparar com alguém que esteja com 2,00, praticamente ele não tem mais sangue no organismo, praticamente é uma pinga boa. É uma pinga ali no Mogi. É uma pinga de Iguaçu, por exemplo. O que acontece? Vamos imaginar que ele deu 2,05. No MR nós vamos colocar o quê? 30%. Esses números são fixos. É só colocar no... Só para encher o saco, para falar a verdade, né? Que nem necessidade teria, mas a norma acaba exigindo porque está escrito na resolução 432 que não foi revogada. Ok? Então, basicamente, é colocar esses dados que nós temos aqui, que não vai ter nenhum tipo de problema. Lógico, bom colocar também o número do aparelho? Sim ou não? Número do aparelho, também coloque o número do aparelho. Eu acabei não colocando as questões, ó, coloque o número do aparelho. Se nós estamos colocando o número do teste, coloque o número do aparelho. A marca, o modelo. Normalmente é o BF300, né, que o pessoal utiliza aí no dia a dia. Bom, então a primeira parte, resolvemos a parte daquela pessoa que se submete ao teste. Agora vai acontecer do senhor se deparar com um cidadão que vai se recusar a fazer o teste. Por questões óbvias. Normalmente, adivinha por quê? Porque ele bebeu no dia anterior, né? Porque ele bebeu, ele sabe que ele bebeu, ele vai dar o resultado. Uma única situação que aconteceu na minha carreira, nós abordamos um senhor, o senhor era advogado e tal, aí eu expliquei para ele, o senhor se recusava para gerar essas situações todas. Ele falou, não, né, eu era capitão, eu discordo da lei seca, então eu não bebi, mas eu prefiro discutir futuramente a lei, então pode ser feita a infração normalmente. O cliente é que manda, volte sempre, né? Ele quis fazer isso aí, tudo bem. Só o fato dele se recusar hoje já é infração ou não, senhores? Já é infração de trânsito. E todas aquelas consequências, quase R$3.000, suspensão do direito de dirigir, é lógico, ampla defesa e contraditório vai ser dada a ele, mas 1 ano de suspensão, se não tiver ninguém para liberar o veículo na hora, o veículo vai para o pátio.
recolha do documento de habilitação. Então tem todas essas consequências que nós falamos aqui. Então, olha que interessante, o que recusou-se a fazer o teste. Então vamos trabalhar agora com outro tipo de cliente, é aquele que se recusou a fazer o teste. O que diz aquele que se recusou a fazer o teste? O condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito, isso aqui mudou recentemente, né? Acidente de trânsito, agora é sinistro de trânsito, ou que for alvo de fiscalização. Então, teoricamente, pelo que nós estamos lendo aqui, todo condutor envolvido em acidente de trânsito deveria o quê? Sinistro de trânsito deveria o quê? Se submeter ao teste ou não? Pelo menos ser ofertado a ele isso, ou não? Pelo que a lei está dizendo. Poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Parágrafo 2º, aqui, cereja do bolo. A infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante o quê? É só você colocar embriaguez YouTube, você vai se divertir. Imagem, vídeo, constatação de sinais que indique na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direitos admitidos. Continuando, outro artigo importante para a gente conhecer é o parágrafo 3º. Diz assim: serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas onde? Em que artigo agora? O 65 o quê? A quem? Deste Código, ao condutor que se recusar a submeter a qualquer dos procedimentos previstos no capítulo desse artigo. Então, o 165A é aquele que se recusou a fazer o teste. Agora tome cuidado, tem uma pegadinha na lei, que agora não vai ser mais pegadinha porque eu estou passando aqui. Aquele que se recusa a fazer o teste, ele pode cometer o artigo 165A, que é o claro, né? Sim, ó. Ou ele também pode cometer o artigo 165, aquele 165 daquele que se submeteu ao teste, dos valores. Como? Se ele se recusou, igual esse advogado que nós abordamos na atividade fim, e ele falou que não iria realizar o teste, que ele era contra a lei. Ele tinha algum sinal? Aparentemente, nenhum sinal. Se ele não tem nenhum sinal, se recusou, qual a infração que eu faço? O 165A pelo fato dele ter se recusado. Se ele não tem nenhum sinal ou um sinal, eu faço o 165A. Estamos juntos? Agora, o condutor que foi abordado, ele foi abordado na fiscalização, ele se recusa, mas ele praticamente, você olha para ele, você sabe que ele está bêbado. Não sei se aconteceu na família, às vezes tem fotos na família, você fala, nossa, olha o Toninho, estava bêbado. Na foto você sente o cheiro da pinga, você já viu isso aí? Tem isso algum familiar? Não de Imbu, tenho certeza. Sim ou não? Então, olha o que acontece aqui, gente. Isso aqui é importante você saber. Olha que interessante. O próprio anexo 2 da resolução 432 traz uma série de quesitos que você pode perguntar para o condutor que se recusou, e você está olhando e falando, esse cara bebeu, mas ele se recusou, e outros aspectos que você irá observar desse condutor. Então, perguntas. Envolveu-se em acidente de trânsito? Declara ter ingerido bebida alcoólica? Tem alguns que declaram que bebe? Tem ou não tem? Tem. O cara tem orgulho, declara que bebi mesmo. Legal. Quando? Anson? Declara ter feito uso de substância psicoativa? Maconha, crack. Aí os sinais que nós vamos observar agora, a parte
Só de olharmos para a pessoa, nós já vamos observar alguns detalhes. Exemplo, aparência. É só você se lembrar de um primo seu que é bebum. Eu espero que aqui só tenhamos um primo bebum. Só primos bebuns aqui, certo? Ficou uma dúvida no outro. Eu aqui na Semana conheço um pouco, já falo. Aparência, sonolência. Tem bêbado que aparece sonolento? Tem ou não? Não é que tem até um ditado, né? A vida do bêbado não tem dor, uma coisa assim. Olhos vermelhos, tem ou não? Você está olhando para o colega do lado por quê? Olha lá, alguns estão naquele estágio mais avançado, estão vomitados, já viram? Urinado. Esse é muito legal, desordem na vestes. O bêbado, não sei porque desabotou a camisa. Ele coloca o primeiro botão aqui em cima, já viram isso? É só se lembrar do teu primo. O que mais? Odor de álcool. Aquele que você não pode riscar. Não pode ligar, acionar isqueiro que explode. O que mais? Então, odor de álcool no hálito, né? O odor de álcool. Fezes, o cara está borrado. Alguém já pegou alguém assim? Sério? Teve uma vez que uma pessoa, ela ficou tão emocionada que ela foi abordada que ela se borrou toda. O cheiro estava forte. O que mais? Tem alguns que são agressivos? Pingão agressivo? Tem, o cara que é agressivo. Alguns são arrogantes, exaltados, ironia, falante. Tem cara que quer te beijar. Márcio, nós temos um Márcio, eu vi Márcio. Eu só ouvi o nome Márcio. Márcio está por aqui. Eu acho que está ficando quente. E o Márcio, acho que é você. Pode ser alguma paixão aí. Em sua homenagem, ô Adriano, em homenagem ao Márcio, solta o vídeo para nós. Adriano? Adriano, onde você está, Adriano? Em homenagem ao Márcio. Perfeitamente cabia aquela música, sabe, do Que Beijinho Doce que ele tem, porque nosso repórter Guilherme passou por uma situação tão constrangedora quando foi fazer uma matéria de trânsito, de abordagem da polícia com pessoas que estavam dirigindo embriagadas. Uma equipe nossa, como já te falei, olha aí, ó, tinha uísque vencido no carro, não sei se era falsificado, Coca-Cola em garrafa d'água com gás, mas o detalhe, Mariana Bispo, é o que o sujeito que foi abordado falou com ele. Vamos ver. Assim que chegamos, o aposentado de 64 anos estava dormindo no banco do passageiro. Dentro do carro, a polícia militar encontrou o uísque. Ele negou que dirigia embriagado. O senhor bebeu? Não. O senhor não bebeu? E não posso beber, pô. O senhor está com um cheiro forte de álcool. Beijo na minha boca. Não quero beijar o senhor, não. Não vai beijar. Não quero beijar o senhor, não. O aposentado disse que ia fazer o teste do bafômetro, mas depois de várias tentativas, ele não conseguiu soprar. É agora, é? Vai. O aposentado parou o carro aqui nessa ponte, onde é proibido estacionar. Outros motoristas que passaram pelo local ficaram curiosos, pararam para ver o que estava acontecendo. Alguns acharam que ele estava passando mal, acionaram o SAMU e a polícia militar, mas na verdade ele estava embriagado. O aposentado é de Itaquaquecetuba, que fica na Grande São Paulo, e veio para Franca atrás de namoro. O motorista foi levado para o plantão policial. Depois de fazer o exame clínico, que constatou o uso de bebida alcoólica, o delegado arbitrou uma fiança de R$ 1.200. Como não pagou, foi preso em flagrante. Ele também recebeu uma multa de quase R$ 3.000 por dirigir embriagado. Teve a carteira de habilitação suspensa e o carro apreendido.
O senhor está com um cheiro forte de álcool. Beijo na minha boca. Não quero beijar o senhor, não. Não vai beijar. Não quero beijar o senhor, não. Não vai. Pintou o clima ali. Márcio, você se recorda de algo? Bom, por que eu estou falando isso, gente? Ele já de cara tinham vários sintomas ali, ó. Acho que voltou a matéria aqui. Ele estava agressivo? Sim ou não? Não estava agressivo? Não. Inclusive, se você está carente no trânsito, venha que você terá amor. Aí. Mas o mais importante, olha lá, ele estava agressivo, ele estava arrogante, exaltado, ironia, falante. O jornalista falou que ele estava também o quê? Exalando o quê? Odor de álcool, provavelmente os olhos deles o quê? Avermelhados. E aí vai. Olha lá, orientação, sabe onde está? Boa pergunta, já respondo. O que mais? Falante, disperso, sabe dar, sabe seu endereço? Lembra dos atos cometidos? Aí. Capacidade motor e verbal, dificuldade no equilíbrio, fala alterada. Então, já adiantando que nosso colega ali fez um questionamento bem bacana, vamos imaginar que a partir de agora, uma ocorrência foi levada para a delegacia, aí acionar o órgão de trânsito para submeter o cidadão ao teste, né? Entenderam a situação? Por alguma situação ele está lá na delegacia aguardando. Você pode ir lá e submeter ao teste? Pode. Por quê? A resolução 985 prevê essa questão. Então a resolução que nós estamos trabalhando prevê. Não há problema nenhum, porque ali é um órgão público, está sendo feita uma ocorrência, provavelmente voltada à embriaguez. Então não há nenhum problema nessa questão, porque está sendo formalmente constatada essa questão. Mas alguém tem que declarar que ele estava conduzindo. Sim, ele estava na delegacia, né? Nesse caso aqui. Apresentou a ocorrência. Isso, exatamente. Não tem problema nenhum. Tá? Não. Dormindo ele estava, aqui não deu para entender, ele estava dormindo na delegacia. Essa ocorrência ele estava dormindo na delegacia. Então, não, mas ele estava dirigindo, ele foi pego por uma situação, ele estava dormindo na delegacia. Aí sim, exato. Mas nesse caso aqui ele estava na delegacia, tinha ocorrência, tinha viatura da Polícia Militar, sem problema nenhum. Tá? Bom, o que mais? Outra coisa importante. Olha aqui, ó. Testemunha, nome, documento e endereço. Então coloque testemunhas também, vídeos, fotos, se for o caso. Tudo isso vai auxiliar no processo propriamente dito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é embriaguez crime. Não há nenhum tipo de problema a respeito. O Adriano travou aqui deve ser mexer manualmente aí, Adriano? Próximo. Travou aqui. Agora foi. Então vamos lá. Segunda situação. Só para a gente concluir. Olha que legal. Cuidado que tem uma pegadinha aqui, hein? Aquele que se recusa, ele pode cometer ou o artigo 165, ou ele pode cometer o artigo 165A. Tudo bem? Toma cuidado. Então, ele abortou, ele foi abordado, perdão. Tem 0 ou 1 sinal, faça apenas a infração do 165A. Só vai ficar na seara administrativa. Tranquilo? Isso está escrito na própria resolução 985. Segunda questão. Segunda questão. Se ele se recusou e tem 2 ou mais sinais, é o caso desse último aqui, ó. Ele se recusou a fazer o teste. Ele tinha pelo menos 2 sinais? 2 dúzias?
Então, tem muito mais de 2 sinais. Esses 2 sinais que ele tem, já vai, configura-se, além da infração de trânsito, esses sinais também auxiliarão no quê? No artigo 306, que é o quê? Embriaguez, crime. Ficou claro? Está aqui, gente? Então, 01 sinal, 165A. 2 ou mais sinais, 165 e obrigatoriamente mais o 306. Certo? E onde eu coloco? Onde eu vou colocar essas características que eu encontrei? Inicialmente, no próprio auto de infração. Não sendo suficiente o auto de infração, provavelmente todos aqui possuem um boletim, respectivas instituições, sim ou não? Coloca no boletim, referido no boletim, colocando todos os dados no boletim, e no auto de infração, descreva demais informações, boletim, número tal. Claro isso? Porque você está amarrando o quê? O boletim junto àquele auto de infração com essas características para caracterizar, além da infração de trânsito, da recusa, o crime de embriaguez ao volante do artigo 306. E no 65A puro, no 65A puro, aquele que você recusou, você coloca assim, ó: condutor recusou-se a submeter ao teste de etilômetro e não apresentar sinal de alteração. Etilômetro marca, modelo e número de série. Porque prova que você ofereceu o aparelho e ele o quê? Se recusou. E embaixo a mesma coisa. A única diferença é que ele apresentava o quê? Um único sinal. Então isso você descreverá no auto de infração. Certo? No auto de infração. Bom, então tomem cuidado. Lembra que eu falei para vocês que a recusa, se tiverem 2 ou mais sinais, configura o artigo 165 e mais o 306 do crime, certo? Aqui está o procedimento operacional para aquele que se recusa e tem 2 ou mais sinais. Dá uma olhada aí. O condutor se recusou a submeter ao teste de etilômetro, marca, modelo e série, ou seja, você ofertou para ele o aparelho, ele que se recusou, apresentando 2 ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora. E você pode descrever olhos avermelhados, odor característico, desordem nas vestes, arrogante, vai descrevendo ali. Conforme termo de constatação que acompanha o auto de infração. Não tem o termo de constatação, faça no próprio respectivo boletim de ocorrência da respectiva instituição. Ó, dados complementares, boletim, número tal. Certo? Bom, basicamente o assunto é muito rico, tem muita coisa para ser falada com ele, mas as principais características são essas. E o detalhe, lá em São Paulo, quando trabalhávamos no comando de policiamento de trânsito, nós notamos o seguinte: a partir do momento que se realizam essas operações, em São Paulo até hoje, são realizadas essas operações da Lei Seca, que na Polícia Militar são intituladas ODS, Operação Direção Segura, a sensação de segurança aumenta, porque as pessoas ficam com muito receio de saírem e beberem, não é, Ivan? O Ivan fez muita dessa operação quando nós trabalhávamos juntos lá. Então, as pessoas em São Paulo, dependendo, principalmente na área mais central, o que acontece? Elas têm receio porque elas sabem que haverá possibilidade de operações, e as operações da Polícia Militar são interessantes. Eu até deixo um formato legal futuramente para os senhores usarem, que é o seguinte: não existe aquela lenda de que mulher não bebe. Vocês já ouviram essa lenda? É lenda, porque mulher bebe. Aí antigamente o que o pessoal fazia? Não, deixa a moça dirigir, porque ela bebeu, mas ninguém para a mulher. Não é verdade isso? O que aconteceu? Alguns anos atrás, a partir de 2009, nós criamos uma operação especial que era mais ou menos o seguinte: todo
todo mundo que passava na determinada via era submetido ao teste. E quando apitava, você mandava o carro o quê? E, a partir daí, eu comecei a descobrir que mulher bebe. Porque toda mulher que parava, madrugada, 3 horas da manhã, não, mulher não é parada em bloqueio. Então, esse tipo de bloqueio, que é feito até hoje, que nós demos o nome de... Todo mundo para? Drive-thru, por questões óbvias. Todo mundo que passa por ali, vai homem, mulher, velho, novo, todos passam naquela determinada via, em determinado horário, são submetidos, e o aparelho que acusasse alguma coisa, você já mandava a pessoa parar. Aquele ali era 100% que ele estava o quê? Então nós usávamos inicialmente aqueles aparelhos descalibrados, que era só para a pessoa fazer, só para saber se ele tinha ou não. Aí ele parava no lugar, aí ele fazia o oficial, porque aquele ali já dava, a gente já sabia que ele estava errado. Então a gente aproveitava o aparelho que provavelmente não ia ser utilizado, nós maximizamos ainda mais a utilização daquele aparelho. Certo? Bom, muito obrigado pela atenção, estou aberto às perguntas. Senhoras e senhores, vamos agora para as perguntas, todas retiradas do auditório. Olá, Tenente Coronel Sérgio Marques. Primeira pergunta. Flávio Gonçalves, lá de Cotia, fiscal de transportes. Na seguinte hipótese, na seguinte situação, Coronel, vamos lá. Se o motorista estiver sozinho no veículo, porém o carro está no nome da esposa. Neste caso, a esposa responde pelo crime do artigo 310? Flávio? Cadê o colega Flávio? Flávio, obrigado pela pergunta. Bom, existe a infração de trânsito do artigo 164 para ela. Tem o artigo 163, se o proprietário está presente, o proprietário que eu brinquei em aula. E o 164, se o proprietário está distante. Então, só o fato dele embriagado, marido, está conduzindo o veículo que está no nome da esposa, e ela não está presente, ela sem saber, ela já recebeu uma infração de trânsito do artigo 164. Tá bom? Perdão, 164 não. 166. Então ela já recebe essa infração. Na prática, existiria crime? Sim. Existe crime. Agora, na prática, as pessoas vão buscar a esposa na casa da pessoa? Não. Mesmo porque o artigo 310 é um crime de menor potencial ofensivo. Então, prática, existe o crime na prática, só que ninguém busca. Exceto se for uma cidade pequena. Caso contrário, esse crime vai passar batido. Ok? Próxima pergunta, Coronel. Essa pergunta é do Hamilton Alves de Souza. Ele é diretor de trânsito de Capivari, São Paulo. A pergunta é a seguinte. Segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o recolhimento da CNH é aplicado pela autoridade de trânsito quando na imposição da suspensão após o devido processo legal. O agente somente aplicará essa medida quando o condutor estiver suspenso ou cassado. Confere? Hamilton, obrigado, amigo, pela pergunta. Hoje, na prática, não há nenhum impedimento do agente recolher esse documento, mesmo porque, além da previsão legal do próprio Código de Trânsito Brasileiro, a normativa, a resolução do CONTRAN 432, que assim estabelece. Inclusive, dando prazo para o cidadão que foi autuado, ele pode comparecer no órgão e o quê? Tomar de volta a sua CNH em 5 dias do fato. Então, se foi hoje é segunda, teria segunda, terça, quarta, quinta, até sexta-feira para retirar o documento no órgão de trânsito, coisa do gênero. Esse seria o entendimento majoritário. Agora, sinceridade, hoje na prática, eu deixaria de tomar essa medida, porque é uma medida que, qual é
o que vai gerar de lucro, entre aspas, lucro que eu digo para a sociedade? Porque 5 dias depois ele vai lá e toma o documento de volta. Então, particularmente, eu acho essa medida, apesar de estar na lei, é uma medida que não vale ser feita, porque dá muito trabalho para o resultado ser tão modesto, né? Resultado nenhum. Particularmente, essa ação eu desprezaria como órgão de trânsito. Pois não. Nós aprendemos hoje de manhã com o professor Júlio que uma resolução mais recente, ela, em tese, ela revoga tacitamente resoluções anteriores. Então, a resolução 985, em tese, revogou a 432 nesse quesito. O senhor concorda? Ainda eu discordo, o correto era revogar especificamente a 432, porque a 985 ainda traz no seu bojo, né, alguns detalhes a respeito. Particularmente, eu, no órgão de trânsito, o que eu orientaria? Essa atitude, essa medida administrativa, não realizá-la, porque não gera nada. O mais importante é o quê? Você tirar quem de circulação? O embriagado e o veículo, sim ou não? Em relação ao CNH, mesmo porque hoje, né, Hamilton, nós temos a CNH o quê? Digital. Então, quer dizer, você está dando 2 pesos e 2 medidas. Eu que só tenho o quê? O físico, o meu documento é recolhido. Eu que tenho o digital apenas. Então, por esse motivo mesmo, pela desproporcionalidade, eu não tomaria essa medida. Ok? Pois não. A respeito do que ele perguntou, o novo manual de fiscalização de trânsito, ele prevê que essa previsão que está na lei de recolha da CNH, ela é vigente e deve ser feita assim. A única coisa que no momento é em outro. Essa recolha só é feita pela autoridade de trânsito e ela é feita depois do processo administrativo. Se a pessoa for condenada, aí a autoridade vai fazer a recolha da CNH. Se for digital, ela vai colocar um bloqueio na CNH. Se for físico, ela vai notificar para que o condutor apresente. Então, não é que vai ter que ser aplicado. Vai ser aplicado em outro momento. Então, é mais pela lei, pela autoridade. Sim. Então, por isso que a minha recomendação é: deixe a parte da CNH sem realizar, porque caso o condutor tenha habilitação suspensa, vocês concordam que a própria lei estabelece que um dos requisitos da suspensão é ele entregar a habilitação ou ser bloqueado no sistema digital, sim ou não? E mais, ele tem que fazer o curso e mais ele cumprir o tempo, sim ou não? Então, está apenas antecipando, né? Então, por isso que na prática eu acredito que o órgão de trânsito não deva fazer nada em relação à habilitação, mesmo porque tem posicionamentos diferentes do que foi falado pelo colega ali, mas eu acredito que o mais interessante é não tomar nenhuma medida em relação à CNH. Ok? Nelson, pessoal, só um aviso, para a gente dar prosseguimento ao evento e também a gente atentar aos prazos. Eu peço por gentileza para que vocês evitem de fazer as perguntas diretamente da plateia, porque a gente tem um cronograma. Nós temos aqui, se eu não me engano, 6 perguntas para fazer e não vai dar tempo da gente atender, tá bom? Só para a gente não atrapalhar o andamento do evento. Coronel, mais uma aqui, tem um pouco a ver com essa questão que foi levantada aí, que é da Lima, agente de trânsito de Guarulhos. Ela pergunta o seguinte: é obrigatório informar o condutor antes do teste oficial que ele não é obrigado a fazer o teste? Segunda pergunta, complementando essa: quais procedimentos a se adotar quanto ao recolhimento da CNH, principalmente a CNH digital? Lima. Ô Lima. Obrigado, ô Lima. Acredito que é a mesma questão que foi falada aqui. Então, na prática, não é obrigado a falar para o cidadão, porque o cidadão, o Código Civil estabelece que todas as leis que saem no Brasil, o cidadão tem que saber. Então, você não é obrigado a falar para ele. Agora, ele tem que saber se ele quer fazer ou não. O senhor vai fazer?
Sim ou não? Não tem problema nenhum. Só é o de menos porque ele, cidadão, tem que saber. Agora, nada custa, o senhor vai fazer ou não? Se ele fizer e der a embriaguez, é infração. Se ele não fizer, é infração. Sem problema nenhum. Pode até ser coração bom e falar, o senhor deseja fazer ou não? Não tem problema nenhum. Senhoras e senhores, isso não significa que quem tem uma pergunta vai ficar sem resposta. Lembrando que nós temos aqui agentes responsáveis por colher essas perguntas. Coloque o e-mail de vocês que será respondido numa posterior, tá bom? Não significa que não respondendo hoje vai ser respondido mais, né, Coronel? Próxima pergunta é do Hércules Aparecido da Silva, que é agente da mobilidade urbana lá de Itapevi. Ele pergunta o seguinte, ô Coronel: alcoolemia e hipoglicemia têm sintomas muito semelhantes, tá? Devemos estar atentos quanto ao julgamento prévio dessas situações? Hércules? Obrigado pela pergunta. Então, Hércules, aí a gente está caindo para um aspecto médico, né? Saúde. Na realidade, o que você vai, para o agente de segurança, é fazer aquilo que está no manual e as perguntas. Acredito eu que você está se atendo à pessoa que se recusa naquelas perguntas, é mais ou menos isso, Hércules? É isso mesmo, né? Então, atenha-se àquelas perguntas que ali estão. Ou as perguntas, né? Você sabe o que está fazendo, sabe que dia é hoje. Ou daquele campo visual, da observação da pessoa. Olhos avermelhados, o odor dele, cambaleante, nervoso. Você vai... É uma série de sinais que irão verificar. Porque se ele se recusou, ele já tem um 65A. Agora, se ele tem 2 ou mais sinais, aí muda de um 65A para um 65, né, que é a infração embriaguez multa, e mais o 306, que é o crime de trânsito. Então, atenha-se exclusivamente àqueles questionamentos da resolução 234. Bom, só isso? Obrigado. Coronel, eu tenho mais 3 perguntas, tá bom? O senhor tem um prazo de 10 minutos para responder essas 3, tá bom? Vamos lá, o nome é Jamilton Silva, ele é agente de trânsito de Santana de Parnaíba. Ele pergunta o seguinte, Coronel: em uma situação de sinistro de trânsito, carro versus, acho que é muro aqui, carro versus muro, o agente de trânsito... Carro versus mula? Muro. Mula? Muro. Não é mula, é muro. Muro. Vou voltar. Em uma situação de sinistro de trânsito, carro versus muro, o agente de trânsito observou sinais de embriaguez, mas não tem meios no etilômetro, certo? Para fazer o teste. Ou seja, o motorista não está recusando a fazer, mas ele não tem o aparelho. O que fazer nessa situação? Jamilton. Obrigado, Jamilton. Então, Jamilton, você não tem um aparelho disponível. Vamos imaginar que você não tem um aparelho disponível. Não há o que se falar de lei seca da fiscalização, porque você não tem um aparelho. Você deveria ofertar o tanto que ele quer fazer, né? Porque ele sabe que você não tem. Segundo aspecto, o agente público acabou de observar um fato que, em tese, há possibilidade e probabilidade de crime. Pelo que você está falando, ele apresenta alguns sinais que está embriagado. Nesse quesito, não há nenhum problema, e lógico que vai pedir o apoio da Polícia Militar, da Guarda na localidade, para que essa ocorrência seja encaminhada para a delegacia de polícia, para o registro dos fatos, porque além dos dados que você observou como agente público, você é uma testemunha, e você viu que a própria lei estabelece que a testemunha há essa possibilidade do crime. Da infração não, porque não foi ofertado para ele, mas em relação ao crime, sem dúvida, se for possível, também filme. Celular, filme a pessoa para comprovar ainda mais aquilo que você está dizendo em relação a ele. E o sinistro em si já é um fator também, né? O sinistro, o que aconteceu ali, tudo isso vai fazer a somatória de sinais para que haja, no mínimo ali, no aspecto criminal, e ele possa ser processado normalmente. Penúltima pergunta, Coronel. Penúltima pergunta é feita pelo Maurício Cavazzani. Cavazzani, agente de trânsito, agente de mobilidade urbana de Jacareí.
E a pergunta dele é a seguinte: num crime de trânsito, após julgado e condenado à detenção ou reclusão, a pena administrativa deve ser cumprida concomitantemente com a pena da perda da liberdade? Se sim, por quê? Repete a pergunta, por favor. Num crime de trânsito, após julgado e condenado à detenção ou reclusão, a pena administrativa deve ser cumprida concomitantemente com a pena da perda da liberdade? Se sim, por quê? A CNH, desculpa, é o Maurício? Maurício Cavazzani. Obrigado, Maurício. Em relação ao crime, o que o código diz? Ele não vai ter nem a suspensão da habilitação judicial, que nós estamos falando aqui, né? Já foge um pouquinho, mas é a judicial, enquanto ele estiver preso, se é que ele vai preso. Se ele estiver preso, a habilitação dele não é suspensa, judicialmente falando. A partir do momento que ele cumpre lá, apesar que para ele ser preso em crime de trânsito, olha, ele tem que se esforçar pra caramba, né? Infelizmente. Mas se ele for preso, ele cumpre lá a pena que foi determinada. A partir do momento que ele cumpriu a pena, aí sim a CNH dele judicialmente será suspensa. Só nesse caso, após o cumprimento da pena. Obrigado. Coronel Sérgio, vamos lá para a última pergunta, e ela é feita pelo Jorge Luiz de Oliveira, que é agente de trânsito de Jundiaí. E a pergunta é a seguinte: numa blitz, os agentes se deparam com a ocorrência do crime. O que fazer? Reter a chave do veículo ou acionar a PM ou a Guarda Municipal? Jorge Luiz de Oliveira. Crime de trânsito, crime comum. Fez o teste, deu maior ou igual a 0,34? Agora entendi, ok. Então, ele foi submetido ao teste, ele fez o teste e o valor deu 0,34 ou mais. Ou seja, ele comete a infração do 165 e mais o crime do artigo 306. Bom, se ele cometeu o crime, obrigatoriamente o quê? É crime comum o registro da ocorrência na delegacia da circunscrição. Agora, como você vai fazer? Se com os agentes, se com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Civil, isso você tem que avaliar na situação problema. Por exemplo, o cara é mais ou menos o Mike Tyson, eu pediria apoio. Não, sim ou não? Tem que avaliar o caso em concreto. Agora, é uma pessoa de uma estatura menor. Você poderia, uma equipe conseguiria conduzi-lo a delegacia de polícia. Agora, a primeira atitude, a partir do momento que ele está em estado de flagrante, concorda que ele está em estado de flagrante ou não? Primeira coisa é a chave, você pegar a chave e ficar com você. Porque você vai virar as costas, ele vai entrar no veículo, na motocicleta e vai embora. Então a primeira atitude sim é pegar a chave e guardá-la junto a você e se cercar de outros colegas para fazer a condução, inclusive coercitiva, porque ele está em estado de flagrante. Okay? Senhoras e senhores, uma salva de palmas ao Tenente Coronel Sérgio Marques. Senhoras e senhores, daqui a pouquinho a gente vai fazer o nosso intervalo para um café. Mas antes vou pedir para o Tenente Coronel Sérgio Marques permaneça aqui ao palco, porque neste momento, como forma de demonstração de reconhecimento pela valiosa palestra, o secretário de Mobilidade Urbana de Barueri, Coronel PM Walter de Oliveira, e o diretor de capacitação, Sebastião Sidney da Costa, oferecerão ao palestrante, Tenente Coronel PM Sérgio Marques, um certificado registrando este importante evento. Uma salva de palmas, pessoal.
intervalo.